Noite, querido amigo, querida amiga, aspirante a líder, tudo bem? Hoje nós vamos separar para vocês alguns minutos aqui para fazer uma revisão dos capítulos 1 até o 5 do livro Salvação e Serviço. Sei que você está ansioso aí para a sua prova, também já estive nesse lugar e realmente a gente se prepara, estuda, porque assim, a gente faz todas aquelas atividades e óbvio que essa prova tira um pouquinho nosso sono, né? Alguns já estão na repescagem já, fazendo pela segunda ou quem sabe terceira vez, mas calma, vai dar certo. Mas antes, convido você para que juntos possamos fazer uma oração, para este momento também de revisão possa ser também um momento também com o Espírito Santo, de aprendizado, porque afinal de contas, você, aspirante a líder, está se preparando para se tornar um líder jovem, para auxiliar na obra do Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque separamos agora este momento para estarmos contigo, Pai. E ao revisar esse conteúdo, possamos estar nos preparando para servir na tua obra. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos lá. Aqui pode dizer assim que está a cereja do bolo, a nata do livro, falando de capítulo 1 ao 5, beleza? Vão sair aí outros vídeos para vocês. Nós vamos fazer dessa forma para que você possa assistir aí no momento que for mais oportuno para você, beleza? Vamos começar lá então. O tema do livro: Salvação e Serviço. O slogan ali, o desafio do Ministério Jovem. E é importante também a gente saber o nome, porque essa prova é uma prova assim, até adiantar para vocês, não é uma prova que ali a coordenadora cria, a secretária do Ministério Jovem, ou mesmo departamental. É uma prova que vem da divisão. O que a secretária do Ministério Jovem faz? Dá um comando lá, a prova sai para ela imprimir a prova, apenas isso. Então a gente não sabe o que vai ter na prova. Então, assim, até mesmo o escritor do livro, é bom você saber. Então já está ali escrito, ó, Malcolm Allen. Vamos continuar aqui então? O objetivo principal do Ministério Jovem é a salvação dos jovens por meio de Jesus Cristo. Então, alguma questão cai nesse sentido aí, colocamos aqui frases chaves para vocês poderem realmente conseguir decorar ou pegarem aí o miolo da questão, né, para melhor entendimento. O Ministério Jovem é a parte da obra que é realizada para os jovens, com os jovens e pelos jovens. Se eu não me engano, essa questão caiu na minha prova 3 anos atrás, quando eu fiz. Tinha uma questão lá, não sei se realmente a pergunta era sobre isso, mas tinha essa frase: para, com e pelos jovens. Então, assim, tem uma dica aqui, né? Aí quem já é concurseiro aí sabe, não precisa decorar todo o texto. Decora ali o contexto da coisa, né? O miolo da questão. Então, o Ministério Jovem é obra realizada para, com e pelos. Então, a gente faz para eles, e para fazer para eles tem que fazer com eles e por eles. Então, para quem? Os jovens. Então, a gente já consegue aí já fechar isso e, na minha opinião, tá? É questão de opinião mesmo, eu acho que essa questão aí tem com tudo para ir se repetindo ao longo dos anos, porque é realmente um conteúdo bem importante assimilar isso aí na cabeça do líder. Para, com e pelos jovens, beleza? Nossa tarefa, importante também, vamos ler juntos aí, ó. Levar os jovens a se conscientizar de seu próprio valor e a descobrir e desenvolver seus dons, desculpa, e habilidades espirituais. Segundo, capacitar os jovens a uma vida de serviço na igreja de Deus e na comunidade. Terceiro, assegurar a integração dos jovens com todos os aspectos da vida e da liderança da igreja, de maneira que possam participar plenamente de sua missão. Pausa para água. Amigo, daí você pensa, nossa, tá acho que no terceiro slide aí da revisão do primeiro ao quinto capítulo e já me vem com uma, desculpa, já me vem com uma frase desse tamanho para eu decorar. Calma, eu falei para vocês que aqui é a cereja do bolo. Vamos lá, o que vocês vão decorar sobre a tarefa? Levar, capacitar e assegurar. Pronto. Não precisa decorar toda a frase, porque na questão ela vai cobrar, ela vai provavelmente colocar toda a frase lá, mas ela também pode colocar só esses pontos chaves. Exemplo, a tarefa do Ministério Jovem enquanto organização da igreja daí coloca entre outras opções lá, mistura, né, faz aquele emaranhado porque é de marca X,
e dentre elas coloca levar, capacitar e assegurar a missão do Ministério Jovem, alguma coisa assim, entendeu? Ou ele pode colocar também as frases inteiras. Mas se você decorou essas 3 palavras, pronto. A chance de você acertar já é quase 100%. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Agora a gente começa a entrar, separei para vocês aqui alguns versos. A prova, ela também pode colocar, tá bom? No meio ali das questões, alguns versos e o que esses versos representam dentro da estrutura do Ministério Jovem. Esse mesmo aí, ó, Malaquias 4, versos 5 e o 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versos 5 e 6. Precisa decorar o verso todo? Precisa, porque você é um crente, né? Você precisa ter a Bíblia, parte dela na sua mente. Mas decore mais ainda, se você não conseguir decorar o verso todo, o Malaquias 4, 5 e 6 e a ideia dele. Qual que é a ideia? Qual é a mensagem principal do verso? É uma mensagem profética, uma mensagem completa e para os jovens. Profética por quê? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Então, está profetizando. Uma mensagem completa, por quê? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração de pais e filhos, e o coração de filhos aos pais, ou seja, de todos, tanto dos filhos para os pais, ou seja, dos mais novos para os mais velhos, e dos mais velhos para os mais novos. E para os jovens, porque fala aí da parte dos filhos, entendeu? Então, profética completa e para os jovens, Malaquias 4, 5 e 6. Pronto. Entendeu? Tá vendo como é fácil revisar dessa forma o livro? Porque, meu amigo, realmente, se você for pegar para decorar aquele livro, eu não conheci ninguém ainda. Eu sou muito ruim de memória. Eu tenho um problema com o nome. Se você falar seu nome aqui, eu converso com você mais 2 frases e já esqueço o teu nome. Imagine decorar todo esse livro. Mas a gente está aqui para ajudar vocês e desse ano, ó, vai dar certo, beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá. O Ministério Jovem foi designado por Deus com um único propósito: salvar nossa juventude. É isso. Agora a gente coloca o complemento por quê? Para tua mente assimilar tudo isso e entender o que seria salvar essa juventude, porque às vezes não vem dessa forma aí a frase, salvar nossa juventude, mas vem algo bem próximo. Olha lá, ó. Os programas e atividades que oferecemos devem estimular-lhe o interesse, para que não se sinta entediado ao longo do caminho, ou seja, levado a sucumbir diante das tentações e prazeres do mundo. Ou seja, o objetivo principal, o propósito principal, salvar a juventude é o quê? Oferecer programas e atividades para não ficar desestimulado. Então, isso que vocês veem o Ministério Jovem fazendo aí, você, quem sabe que talvez seja um diretor jovem hoje, ou ali um associado, secretário, ou mesmo jovem ali da igreja, participante, essas atividades que são realizadas são para realmente para cumprir esse propósito do jovem estar engajado. Ou seja, lá o Maranata Modo 1, para que é? Para sempre ter o pessoal fazendo as coisas, isso contabiliza ponto, porque o ser humano é isso, né? É a da recompensa. Então a gente faz aquilo, ganha os pontos e no final ganha o nosso troféu. Todo mundo quer ser diamante. Então isso tudo para o quê? Cumprir o único propósito, que é o quê? Fala aí agora. Isso mesmo, salvar nossa juventude. Vamos lá para o próximo? Mais um verso. Você lembra qual que a gente acabou de falar agora? Já esqueceu, né? Mas depois você volta lá e vê de novo. Isaías 54, verso 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Mais um verso, e o cerne aí desse verso, que a gente colocou, ele separou de acordo com o livro, tá bom? É assim, o fundamento do que realizamos no Ministério Jovem está na palavra de Deus para alcançar nossos jovens. Demonstra a responsabilidade como igreja à juventude. Esse verso aqui, ele vai estar, agora me falha a memória, se é no capítulo 2 ou 3, que são os fundamentos, né? E o fundamento do Ministério Jovem, ele está fundamentado em um desses versos, que seria Isaías 54, verso 13, que todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, ou seja, ensinar a todos. E esse é o propósito que a gente acabou de falar, lembra? Do Ministério Jovem? Salvar o jovem. Então, esse é o fundamento do que é realizado no Ministério Jovem.
registrado em Isaías 54:13. Depois você volta no vídeo, devagarzinho, vai pausando e anotando isso. E no final tem uma surpresa para vocês que vai ajudar muito nesse estudo de vocês também, que eu coloquei de brinde aqui para vocês. Hoje não está valendo nada, hoje vai ser de graça, tá bom? Só acessar. Vamos lá para mais um. Esse é um pouquinho maior, Deuteronômio 6, do verso 6 ao 9, que também faz parte ali do fundamento. Coloquei para complementar o raciocínio, mas peguem aí o resumo disso, o miolo disso, para vocês conseguirem decorar mais coisas ao final, tá bom? Diz assim, Deuteronômio 6, verso 6 ao 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, versos 6 ao 9. Beleza? Pessoal, agora a gente vai entrar aqui em princípios, né? Princípios do Ministério Jovem em favor dos jovens. Beleza? O Ministério enquanto organização em favor dos membros dos jovens. Você. Devemos ensinar nossos filhos nos mandamentos, nos estatutos e na palavra de Deus. Primeiro princípio, Deuteronômio 6, versos 6 ao 7. O segundo, devemos recordar como Deus conduziu as coisas no passado. Deuteronômio 6, verso 20 ao 23. Terceiro, devemos desafiar a viver daqui em diante, de acordo com a palavra do Altíssimo, Deuteronômio 6, 24. Mais coisa para decorar? Olha aí, eu já deixei a dica. Vocês sabem como é que foi feito o primeiro lá, né? A gente vai ficar com qual aí? A primeira vai ficar com? Isso mesmo. Ensinar. A segunda? Isso. E a terceira? Desafiar. Ensinar, recordar, desafiar. E ainda tem aqui aquelas, né, que o concurseiro que faz bastante, é o mnemônico, né? Que você junta ali palavras, pega as primeiras sílabas e monta ali uma outra palavra. Então, ensinar, recordar e desafiar. Vamos pegar as primeiras sílabas aí, ó. Em rede. Quem sabe, então, esse seja um mnemônico bom? O enrede, o princípio do Ministério Jovem está baseado no enrede. Quase um enredo, né? Enredo, enrede. O em quê? De ensinar, o re de recordar e o de desafiar. Enrede. Já pensou se cair isso na tua prova? Tu vai lembrar, pô, o Bruno me ajudou. Daí você manda um alô para mim lá, beleza? Pessoal, vamos continuar então. Aí, eu até coloquei para vocês, ensinar, recordar, desafiar, já falamos. E agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, assim, lembrando que os 5 primeiros capítulos não tem muitas datas, são mais mesmo contando algumas histórias sobre como começou um pouco, mas sem datas, assim, algo mais geral, tá? Mas a gente tem algumas informações bem importantes. Exemplo, aqui vamos ler. Nos primeiros 40 anos do Ministério Jovem, ali de 1840 até 1880, os jovens efetivamente faziam parte da igreja. Muitos dos nossos pioneiros eram jovens, a gente pode ver Ellen White, era uma adolescente, Tiago White, os pioneiros, se a gente vê a história do Ministério Jovem, como começou, você vê que eram todos adolescentes. A gente vai ter referência com os discípulos, né? Que eram também jovens quando estavam ali caminhando com Jesus. Ali, paramos em pioneiros eram jovens que participavam ativamente do ministério e na proclamação da mensagem. A igreja não tinha um reconhecimento formal à sua responsabilidade total para com a juventude, ou seja, tinha os jovens, eram atuantes, mas não tinha um departamento para eles. Não existia o Ministério Jovem para cuidar dos jovens. Muitos jovens nascidos e criados em famílias adventistas começaram a sair. Fato, né? A pessoa está ali. E até hoje é assim, né? A gente tem o Ministério Jovem, mas se a gente está ali frequentando uma igreja que tem toda a membresia, mas se o Ministério Jovem não é pujante, ou o Ministério dos Adolescentes não é também ali forte, atuante, automaticamente essa faixa etária vai começar a se afastar. Então, era assim no começo, né, nos primeiros 40 anos ali da igreja, relata o livro, tá? E em 1879 foi fundada a primeira Sociedade de Jovens, por Luther, vamos ler ali, Erring e Harry Fender. 14 e 17 anos, né? Basicamente ali adolescentes, jovens ali.
já com o objetivo principal na salvação de jovens e sua motivação para o serviço. Até fez uma alusão ali ao livro, né? Salvação e serviço, né? Uma coisa ligou a outra. E em 81 foi fundada a segunda Sociedade de Jovens em Mount Vernon, em Ohio, com propósitos semelhantes. E assim, depois disso, meu amigo, daí surgiram vários grupos semelhantes nos próximos 25 anos. Daí surgiram muitos artigos escritos por Ellen White, estimulando a igreja a trabalhar pelos jovens. A gente vê, então, aí a atuação realmente do Espírito Santo conduzindo aqui pode dizer assim, os cabeças da igreja naquele tempo, para ver a importância, assim, pessoal, tem muitos jovens, está aumentando a quantidade de sociedades, precisa ser organizado, precisa ser ali formalizado, entendeu? Então, com isso foi ali crescendo. E ali agora a gente vai andando um pouquinho nas datas. Em 1901, houve uma modificação na estrutura administrativa da igreja, quando os departamentos foram reunidos sob o controle da Associação Geral. A atenção aos jovens tornou-se responsabilidade da escola sabatina. Opa! Então, os jovens não começam diretamente como jovens, né? Não sei se o livro se a prova vai trazer isso, gente, mas é um ponto importante. Qual foi o primeiro departamento da igreja que abraçou os jovens? Qual? Escola Sabatina. A gente pode ver que segundo o livro, entendeu? Então foi responsabilidade da Escola Sabatina unir ali esses jovens, tá? Em 1907, a Associação Geral aceitou a recomendação de organizar um departamento separado. Então, né, talvez já estavam causando um motim ali, tô brincando, já estavam ali, a Escola Sabatina viu a importância de realmente separar, né, de ter realmente para cuidar realmente ali da parte da Escola Sabatina em si mesmo, a lição, e algo assim, percebeu-se que os jovens deveriam realmente ter uma atenção especial. Então já começou a separar. Neste mesmo ano, em Ohio também, sob a direção de A.G. Daniels, decore desta forma, porque as provas, as duas, né? Porque a gente também tem isso, pessoal, não pode ver a prova, ninguém tem acesso a essas provas depois, tá? Porque provavelmente você só vai ver a prova que você faz ou a que você faz. Pensei em outra forma aqui, mas não tem como. Porque as provas são recolhidas e depois não devolvem para você, não tem um banco de dados para você ver, enfim. Mas as duas provas que eu vi, vem dessa forma aí, o nome do presidente, da Associação Geral. Então ele realizou, vou começar de novo aqui, que eu fui falar sobre o nome da prova, né? Neste mesmo ano, ou seja, 1907, sob a direção do presidente da Associação A.G. Daniels, realizou um congresso especial da Escola Sabatina e Jovens, beleza? Essa data é importante, 1907, vocês vão ver já já por quê, tá bom? E em 1908, na seguinte Assembleia da Associação Geral, o Departamento de Jovens foi oficialmente organizado como entidade separada dos demais departamentos. É até um ponto assim que, dependendo da forma que vinha a pergunta, você pode se confundir entre 1907 ou 1908. Dê uma recapitulada, eu acho que esse aí já vai estar no capítulo 5, mas mais para frente, nos outros capítulos, fala de forma mais certinha assim, porque tem um momento que ele se reúne e um momento que oficializa. Então, atente para a pergunta, para que não possa, né, mas provavelmente colocar 1909, obviamente está fora, tá? Então, prestem atenção na forma que foi perguntada para vocês saberem o ano certo. Ali continuando, o trabalho entre os juvenis havia sido parte integral do Ministério Jovem, porque era tudo junto, juvenis, o Ministério Jovem era um só, né, com juvenis também. E em 1920 foi organizada a Sociedade de Jovens como uma entidade separada. Então ele já foi realmente separado, já dos juvenis ali. 1928 deram os primeiros passos na capacitação de líder jovem, que no Brasil foi chamado de curso de líder. Também é importante isso. Como foi denominado primeira capacitação de líder jovem? Pode ser uma pergunta, parece boba, mas pode fazer a diferença no final. Curso de líder. Em 1930, Ellen White publica o livro Mensagem aos Jovens, né, que aí provavelmente você já tenha lido. Pelo menos está fazendo a prova já deve ter lido. E ali a introdução do Clube dos Desbravadores. Mas, Bruno, Ministério Jovem, sim, gente. O Ministério Jovem são 3 grandes áreas, tá? Aventureiros, desbravador e jovens mesmo, propriamente dito. Então, esse é o ministério mesmo todo, tá bom? Departamento todo.
Então, ali, a introdução do Clube dos Bravadores em 1950 para juvenis de 10 a 15 anos. A gente vê aí, então, a separação. Entendeu? Que até agora há pouco a gente estava vendo que era tudo junto. Então, agora, dentro do departamento jovem, eles separam ali realmente os jovens e os juvenis, que são os desbravadores. Tá? Com uma organização bem definida, com uniformes, e teve uma rápida aceitação em todo o mundo. Beleza? 1950. Essa também, se eu não me engano, teve também na minha prova. Falou algo de desbravadores. Eu realmente não lembro como foi a pergunta, mas citou isso. Alguma coisa disso daí. Então é importante esses detalhes assim a gente também ir verificando, tá bom? Vamos lá, tá terminando já. Calma aí. Quer parar um pouquinho e beber água? Eu vou beber minha água aqui. Se você quiser beber a sua também, agora é a hora, hein? Vamos lá. O Ministério Jovem Adventista não se desenvolveu isoladamente. Identificamos direção providencial e mensagens de direção profética que deram rumo à igreja no desenvolvimento do ministério. Esse aí é uma frase só que eu tirei, um resumozinho que eu tirei da parte do livro que fala que no começo várias igrejas, denominações mesmo se reuniram e criaram grupos de estudo dominicais, né, as escolas dominicais. Então, a organização dos jovens mesmo enquanto igreja, dentro da igreja adventista mesmo, também veio um pouco dessa ideia de outras igrejas, denominações, reunindo seus jovens, criando sociedades. Então, a igreja também viu essa importância de reunir também os seus jovens ali e começou-se também esse movimento. Então, por isso que fala que não se desenvolveu isoladamente, tá? É um ponto também, eu peguei bem resumido para vocês entenderem, se caso vinha alguma coisa desse tipo. Exemplo, a Igreja Adventista, o Ministério Jovem da Igreja Adventista teve o seu nascimento, um pensamento exclusivista. Não, foi realmente de um todo, de uma visão de outras até denominações, tá bom? Isso está basicamente umas 2 páginas do livro falando, e eu trouxe para vocês aqui em 2 frases, resumindo bem, como eu falei, a cereja do bolo, gente. Aqui não tem rodeio, não. Vamos lá. Os principais eventos da história, os avanços da tecnologia, as pressões da sociedade, costumes, tendências, modas, filosofias da época exerceram sobre nossa igreja a sua influência. E até hoje, né? Essa parte aqui é um textinho do livro que fala que após ali a Segunda Guerra Mundial, né? Esses costumes, as tendências foram fazendo que os jovens se afastassem, as tecnologias foram chegando, de acordo com ali a época, obviamente, né? Mas causavam também um certo afastamento dos jovens. E tudo isso cooperou para o desenvolvimento da igreja e a observação dos líderes, para que tomassem providência em relação a programas, a organização, para que isso ficasse bem ali certinho mesmo, conseguisse ter um controle, né? Um parâmetro de como tivesse ali o Ministério Jovem realmente. Influência positiva e negativa, né? Desse que a gente falou aqui em cima agora, afetando os jovens e o Ministério Jovem. É isso daí. Pessoal, 1852, é isso. A gente foi até 1900 e voltou? É isso mesmo, o livro é assim, não é uma sequência cronológica, tá? Ele vai lá na frente e volta, por isso que você tem que ir pegando, anotando, juntando, mas vai dar certo. Vamos lá. 1852 foi publicada a primeira lição para os jovens. Anotem isso, gravem. E a chance também é alta, não posso garantir, pode ser que não caia, mas é um ponto. Hoje, o sábado do jovem, pela manhã, uma boa parte a gente se dedica a isso, né? É cobrado a gente ter esse estudo, tem um incentivo para isso. Então, eu acredito que possa ser ali que quem for desenvolver a prova, se tiver essa visão, eu colocaria, né? Mas não sou eu que vou fazer a prova, então 1852, a primeira lição para os jovens. E quem escreveu? Tiago White. Beleza? 1861 e 62 iniciaram as lições para crianças. Importante sim, mas mais ainda é a lição dos jovens. Entre colocar uma questão sobre a lição das crianças e dos jovens, obviamente, colocaria dos jovens, tá? Mas ali, 52 é dos jovens, 61 e 62 das crianças. As primeiras escolas sabatinas que se tem registro foram realizadas em Rochester e Bucksbridge, no estado de Nova York, em 53 e 54. Dados importantes também,
tá? Porque a gente entende que se os jovens ali no começo eram junto com a escola sabatina, daí se separaram, a gente fala agora ali da primeira lição, né, em 52, é só pensar, a primeira lição em 52, 1800, né, não é 1900, 1852. E ali já a primeira escola sabatina, 53, 54, então já tem uma sequência. Beleza? Testemunhos do Espírito Santo reforçavam as seguintes ideias. Desculpa. Testemunhos do Espírito de Profecia reforçavam as seguintes ideias. Isso aqui foram estudos feitos nos livros do Espírito de Profecia, né? E as ideias reforçadas desses estudos diziam assim: como igreja, deveríamos levar muito mais a sério a obra em favor dos jovens. É isso o pessoal vendo para ainda organizar a questão do Ministério Jovem, né? A salvação da juventude deveria ser uma prioridade. A igreja deveria dar passos no sentido de organizar a obra em favor dos jovens. Grupos de jovens deveriam ser organizados em todas as igrejas. Esses grupos deveriam ser compostos por jovens que verdadeiramente amassem ao Senhor. Pessoal, essas 5 frases aqui, ó, me deixam feliz, porque a gente tem embasamento. Você consegue entender que você, enquanto jovem da igreja adventista, tem embasamento no espírito de profecia para realizar o teu trabalho dentro da obra do Senhor? E não tem como ninguém falar assim, não, é em segundo plano, não, é em primeiro tanto quanto o seu, a gente está no primeiro, não existe um segundo plano na igreja adventista, todos são primeiro plano. Eu vejo assim, é a opinião minha, porque tem o seu valor, todos têm. Olha só, o primeiro, aqui, ó, o segundo, a salvação da juventude deveria ser uma prioridade. O pessoal não fala, é o futuro da igreja, mas se não cuida hoje, o futuro vai ser o quê? Fecha parênteses. Mas vamos lá. E ainda mais um pouco, o propósito, ainda falando sobre o espírito de profecia, né? Ali embasando e dando força para esse ministério jovem. O propósito desses grupos deveria ser o de organizar os jovens para o serviço. Esses grupos deveriam oferecer não só o necessário preparo, mas também oportunidade para o serviço. Esse serviço teria bom êxito e revelar-se uma bênção para a igreja e a juventude. Pessoal, eu coloquei isso daqui, parece ser muito, mas sim, tenta ler de novo e formar meio que uma história na tua mente, algo parecido, tá bom? Que vocês vão conseguir sintetizar melhor a ideia. São pontos importantes, tá bom? Sobre o tema aí. Bom, então, testemunhos do Espírito de Profecia, eu trouxe isso aí para vocês, tá bom? Mas tem aquele pulo do gato, né? A gente precisa decorar tudo. Vamos lá de novo. Testemunho do Espírito de Profecia, a gente vai ver o quê? Levar muito mais a sério a obra em favor dos jovens. Ponto. Salvação ser uma prioridade. Terceiro, organizar a obra. Quarto, organizadas em todas as igrejas. Então a gente vai seguindo uma linha de raciocínio. Ó, em favor dos jovens, prioridade, organizar a obra em todas as igrejas. Está vendo que a gente consegue manter um raciocínio lógico que ajuda a gente a decorar em vez de decorar todas as frases? É isso que é revisar para essa prova, gente. Realmente eu concordo que não é uma prova fácil, mas é uma prova possível, senão não estariam aí vários líderes formados, tá bom? Eu garanto que para vocês que eles fazem realmente a prova. Assim como você vai fazer esse ano e vai, isso aí, passar, em nome de Jesus. Olha lá, estou lendo só os negritados, né? Jovens que verdadeiramente amassem ao Senhor. Então, em todas as igrejas que verdadeiramente amassem ao Senhor. Organizar os jovens para o serviço, ou dar oportunidade para o serviço. Então, tudo isso são as ênfases principais desse resuminho que a gente colocou aí, beleza? Vamos continuar. 1899, um encontro em Monte Vernon. Um grupo denominado Josué e Caleb. Isso a gente já falou, um grupo de jovens que se reuniram, né, e denominaram dessa forma. Em um encontro, fizeram um estudo cuidadoso dos testemunhos seletos, né, do livro de Ellen White, para investigar mais acerca das necessidades dos jovens. Nessa reunião, nessa campal, aprovou-se uma recomendação para que os jovens se organizassem de maneira definida. Então, a gente começa a se aproximar do que realmente é hoje o Ministério Jovem. E aí, então, em 1907, uma convenção dos jovens foi realizada, né, em Ohio, mais uma vez, onde o nome Sociedade de Jovens Missionários Voluntários. Você ouviu falar nisso? Não?
Então, tu não leu o livro, porque no livro tem, tá bom? Missionários voluntários, conhecidos também como MV. Por algum tempo foi assim, tá bom? Então, o primeiro não foi Ministério Jovem. O nome foi Sociedade de Jovens Missionários Voluntários, Adventistas do Sétimo Dia. Então, foi adotado e um lema, um objetivo e compromisso foram adotados e aí coloquei o presidente Agedênios, beleza? Em 1907, realizada a reunião em Monte Vernon e realmente vem dessa forma, tá? Eles colocam, na minha prova eu lembro que eles colocaram a data, o local, eu não lembro se tinha um presidente, mas eu acho que tinha. E daí eles colocam outros nomes, misturam. Então decora isso, data, local e o presidente da época que, enfim, era presidente naquele momento que passou-se a ser missionários voluntários. Beleza? Vou voltar aqui, já está no último. Pessoal, esse foi o nosso resumo, tá bom? Dos capítulos 1 ao 5. Não coloquei por capítulo para a gente pegar assim um combo geral e falar dele todo, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês na preparação e para a prova. De verdade mesmo, a gente torce muito para que você consiga. A gente sabe que é um momento importante, está se preparando aí pelo menos há um ano para essa prova, né, cumprindo seus requisitos, quem sabe já está com seu uniforme pronto, guardado. Então a gente ora, de verdade mesmo, a gente espera aí a sua aprovação para que não que você tenha o status de líder, mas que você seja um líder, que você trabalhe na obra do Senhor. Beleza? E eu falei que no final eu tenho uma surpresa. Tá aí um QR Code, beleza? Esse QR Code foi preparado com um material, você pode estar lendo aí agora, pode pegar o seu celular e já ler esse material. Enquanto você está abrindo aí, eu vou falando dele, tá bom? Você vai ler aí, ele vai abrir direto no Google Drive, provavelmente, se você não tiver logado no teu Gmail, vai precisar, mas provavelmente já vai abrir direto, todo celular já tem um Gmail logado, tá? E você vai ter aberto aí, provavelmente já abriu, um PDF, e esse PDF vão ter datas, locais e alguns textos bíblicos, chaves, que a gente separou de todo o livro, não só de 5 capítulos, mas de todo o livro, tá bom? Créditos aí, a Distrital Lane de Ariquemes, então na época desse vídeo Distrital Jovem, que ela preparou o material, não posso deixar também de tirar esse crédito dela, tá bom? Ajudou na minha preparação, na da minha esposa, na dela mesma, da Lane, e alguns amigos que estudamos juntos, beleza? No dia anterior, sábado à noite a gente fez um corujão lá em casa, pegamos esse material, praticamente decoramos ele, e esse dava para decorar, para ajudar na prova. Caiu tudo? Não, mas ajudou. Questões foram acertadas devido a esse material. Então, é um material que a gente disponibiliza para você de coração, torcendo também para você conseguir. Beleza? Outra coisa, esse slide vai ficar disponível para você, tá bom? Da forma que eu apresentei, e no final mais algumas perguntas, o quiz aí, para ajudar você também a relembrar o que nós estudamos, beleza? O link vai estar aparecendo aqui, não, tô brincando, não sei onde vai estar aparecendo o link, vai estar em algum lugar aqui para baixo, tá bom? E você clica lá, não deixe de acessar o material, de baixar, de ver, vai sair a segunda parte aí, com os capítulos do 6 ao 10, tá bom? Para você estudar e depois também assim por diante, outros vídeos, vai estar outra pessoa aqui falando, mas pode ter certeza que com todo carinho a gente dedica esse tempo aqui para te ajudar, beleza? Tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, com o seu distrital jovem, com o seu coordenador jovem aí do momento que você está vendo esse vídeo, beleza? Mas, primeiro de tudo, gente, entenda que essa prova você está fazendo para a honra e glória do Espírito Santo, porque você vai se dedicar para servir na obra de Deus. Então, peça ajuda dele. Melhor do que eu estar aqui falando, qualquer outra pessoa falando, pedir para Jesus, Senhor, me ajuda nessa prova, é difícil, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho trabalho, estudo, eu tenho que estudar para ela, mas peça a sabedoria de Deus, tá bom? Para que você possa servir aí com mais qualidade ainda, exercer mais ainda seus dons. Beleza? Vamos terminar com uma oração então, depois deste momento que a gente passou aqui, agradecendo a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque pude aqui estar agora com esse grupo de jovens, ou com essa jovem, ou com esse jovem que está assistindo também, sozinho em seu quarto, talvez, quem sabe, deitado em sua cama, sentado em uma cadeira, mas todos, meu Pai, se preparando para ouvir a Tua voz, se preparando para te servir, se preparando para fazer essa prova. Então, eu te peço, Senhor, que ajude para que este aspirante a líder
possa fazer essa prova, conseguir passar, conseguir concluir o seu cartão e assim servir melhor na tua obra também, exercendo os seus dons. Muito obrigado pelas bênçãos, pela proteção. Em nome do Senhor Jesus, amém. Valeu, meu amigo. Um abraço e até a próxima aí. Valeu. Olá, querido líder de informação. Estamos aqui para mais uma aula do livro Salvação e Serviço. Meu nome é Jalisson Vicente e eu vou estar com você aqui na revisão do capítulo 6 ao capítulo 10. Bem, se você tem alguma dúvida ainda desses capítulos, eu vou dar uma pincelada com vocês e espero de coração aí abrir um pouquinho a mente de vocês sobre esse resumo aí do livro. Se você não leu o livro, calma, né? Eu vou tentar te situar da melhor forma possível sobre os principais temas aí desses capítulos. Então, fica comigo, pega uma agenda, pega caderno, pega lápis, pega computador, pega PowerPoint e vamos junto agora para a revisão aqui dos capítulos 6 ao 10. Primeiro ponto, já iniciando pelo início, né? A criação aí da sociedade jovem se deu lá em 1879 por o Luther Wayne, né, com 14 anos, e pelo seu amigo ali, o Harry Freiner, com 17 anos de idade. Eles formaram juntos ali a primeira sociedade jovem. Isso foi aonde? Um ponto importante para você já começar a anotar. Eu creio que você já anotou a data, você já anotou os nomes, já anotou as idades. Aonde é que foi aí que foi registrada a criação da primeira sociedade jovem? Olha aí, já é pergunta já para a prova. Isso foi no estado de Michigan, nos Estados Unidos, ali na igreja de Helsenton. Então, já anota aí, gente. Ó, já começamos com o slide já cheio de perguntas. E eu tô conversando com vocês aqui, lembrando que isso já caiu em uma das provas que eu fiz, já vi em provas de amigos. Então, olha aí, ó. Já anota, pode anotar esse slide, printa essa tela, que é sucesso. Vamos junto. Tá, foi criada essa sociedade jovem. Qual foi o objetivo? Quem é que poderia fazer parte dessa sociedade jovem? Bem, o objetivo era pegar, né, criar um grupo ali de estudos da Bíblia e o incentivo de boas obras. Então, fazer o bem, estudar a Bíblia, esse foi o objetivo inicial da sociedade jovem. E quem é que poderia fazer parte desse grupo? Bem, todos os jovens que eles amassem a Jesus e desejassem de coração ali empenhar um serviço ativo na causa de Deus. Então, os requisitos eles eram bem tranquilos. Tá, o slide ele já veio já maceteado para gente, né? Já veio rasurado aqui. Qual é o ponto principal aqui para a gente estar listando? Bem, os recursos financeiros ali na época da criação da sociedade, eles eram escassos. Se eles eram escassos, então todo mundo poderia ter acesso? Não. De primeiro modo, só poderia ter acesso às pessoas que elas pegassem e se associassem. Elas se associando, então elas poderiam ter acesso ali, no caso, a alguns panfletos que era importante, que meio que exemplificava o alvo, tinha o lema. Então, esse panfleto era como se fosse o coração ali da sociedade jovem, né, que estava se iniciando. Todo mundo poderia ter? Não, porque a gráfica custa ainda, né, um valor significativo. Então, nem poderia, todo mundo poderia ter. E Nathaniel Klum ele disse o quê? Que a segurança do seu bom êxito ele se baseava na predição bíblica de que nos últimos dias Deus ele derramaria o seu espírito sobre rapazes e moças e de que todo aquele que testemunhasse da verdade, invocasse ali o nome do Senhor, ele seria salvo. Então,
você tendo em mente, né, tendo Deus como seu foco, tendo um coração que desejasse buscar a Deus, desejasse ajudar a fazer boas obras, você aí seria salvo, você ia invocar o nome de Deus e iria transformar e você ia ser testemunha dele, né? Isso é o que quer dizer aí Atos 2, 17 a 21. Atos 2, 17 a 21. Um outro ponto para você printar, para você anotar aí no teu caderninho. Anota no teu caderninho, pode colocar ali um asterisco. Atos 2, 19 a 21. Quer dizer o quê? O que é que isso é importante para a sociedade jovem? Esse é o nosso alvo da sociedade jovem, né? Que é a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Então, o alvo da sociedade jovem é Atos 2, 19 a 21. E o lema? O lema é o amor de Cristo, ele nos constrange. E o voto JA, né, que é por amor ao Senhor Jesus, com ele desejo servir a sua causa, ela me associa à sociedade dos jovens para tomar parte ativa da sua obra, pela graça de Cristo, fazer tudo o possível para ajudar os outros a levar a mensagem do reino a todos os povos, tanto na prática quanto aí na pátria, quanto no exterior. Esses são os ideais iniciais ali da sociedade jovem. Pega, tira print dessa tela, amigo. Pega, querido jovem em formação, meu líder em formação. Tira print, anota, decora, imprime, cola no teu armário, que essa daí é uma das partes iniciais aí, uma das partes mais importantes aí dos ideais jovens, tá bom? Da sociedade jovem. Vamos lá. Avançando, de acordo com Ellen White, o que ela considera exemplo ali nas sociedades jovens? Os jovens que têm energia, os jovens que são fiéis à palavra de Deus, os jovens que têm devoção e os jovens que eles têm vigilância, né? O inimigo está aí tentando, né, buscando aí pegar e devorar a quem está aí meio que deixando de lado as coisas, indo aí para a parte de que não está levando a sério a mensagem de Deus. Então, vigia, vigia. Vamos lá. A escola sabatina, o que a escola sabatina tem a ver ali com a sociedade jovem? Bem, a escola sabatina, ela foi o primeiro departamento a assumir essa nova responsabilidade de organizar o Ministério Jovem. E a escola sabatina, ela teve ali como sua primeira, na verdade, com a diretora que impulsionou essa parte de pegar e separar e organizar o Ministério Jovem foi a Flora Pumer, né? E isso já aí em 1901, que ela pegou e ajudou nessa parte de estruturação, né? Um ponto importante, ela não fez isso sozinha, ela pediu conselhos aí para Ellen White, através ali do pastor, né, White, o filho da Ellen White. Então, esse é um ponto importante, de que a Flora Pumer, ela também pediu instrução da, da Ellen White. E que mais que a Flora Pumer, ela entendeu? Ela entendeu que se os jovens eles estiverem saindo da igreja de maneira rápida, significa que eles estão o quê? Eles estão pegando e estão alinhados com o mundo, né? Então, tem que agir para os jovens eles não saírem da igreja. Tem que envolver os jovens na igreja, porque se o jovem estiver alinhado com as coisas do mundo, ele vai para o mundo. Se o jovem estiver alinhado com as coisas de Deus, ele permanece na igreja, permanece em Deus. Então, dito isso, quais são os locais de reunião? Será que tudo está sendo a mesmice? Tudo somente em quatro paredes e fechado? Ou se é necessário pegar e fazer aí uma reunião em um outro ambiente, usar um pouquinho da criatividade, ser um pouco mais atrativo? Flora Pumer, então, nessa parte de estruturação da sociedade jovem, ela começou a fazer alguns implementos
para pegar e deixar mais atrativo ali a sociedade jovem. E na reunião geral em 1901, em Michigan, o que foi aprovado? Né? Foi aprovada ali a iniciativa agora de fato, né, oficial pela igreja, de se organizar os jovens para um trabalho missionário eficaz. Ou seja, antes estavam sendo em alguns grupos específicos e agora a sociedade, a associação geral, decidiu pegar e implementar isso para todas as igrejas. Né? A gente pegar, não, vamos planejar, vamos organizar isso, porque esse movimento é legal, esse movimento está envolvendo uma boa parcela dos membros, está envolvendo os jovens. Então vamos organizar esse movimento e vamos oficializar. Então aí foi o reconhecimento da iniciativa iniciada ali lá atrás, né, da criação da sociedade jovem. E então tá, mas quais foram os primeiros passos aí nessa obra, né, de organização e estruturação? Antes, vamos beber um copo d'água, né? Respira um pouquinho. Você também, eu sei, é muita informação, muita coisa que eu estou falando, às vezes eu estou falando até rápido demais. Então, respira um pouquinho, bebe um copo d'água, olha as tuas anotações até agora e vamos junto. Bebeu a tua água ali, respirou um pouquinho, então vamos junto. Vamos ver quais foram os passos ali que foram listados. Separa aí o teu lápis, teu caderno e vamos junto. Bem, o primeiro passo foi pegar e oficializar ali com os pastores e com os oficiais ali da igreja, né, e da escola sabatina, para eles pegarem e incentivar os jovens e os adolescentes eles se organizarem em pequenos grupos e dentro desses pequenos grupos terem esses líderes e eles direcionarem ali esses jovens, essas crianças. Então, primeiro passo, subdividir em pequenos grupos, no qual tenham como líder algum líder espiritual. Segundo passo, vamos junto. Esse segundo passo, no caso, foi pegar e se adaptar ali as igrejas, eles se adaptarem com os materiais que a igreja já tinha. Né? Não ia atrás de materiais de outras igrejas ou de outras coisas, não. A igreja já tem algum material disponível, então vamos adaptar esse material aí à nossa realidade e vamos usar esses materiais. Terceiro passo, todos, no caso, os obreiros, os membros, os jovens, eles precisam ser incentivados o máximo possível, né, no trabalho e ajudar ali na questão dos planejamentos, né, e de tal modo que todo mundo ele trabalhe e execute como se fosse um só. Ou seja, às vezes poderia ter fulaninho que quer puxar para um lado, outro fulaninho que quer puxar para o outro lado do barco. Não, não é assim. O terceiro ponto, e para organizar isso, seria pegar todo mundo trabalhar como se fosse uma só pessoa em Jesus Cristo. Então, organização, né, unidade. Quarto passo, que no caso a associação ela queria pegar e separar ali como um departamento, né, da escola sabatina, um departamento missionário, a fim de que esse grupo de jovens e obreiros eles tenham uma fonte de instrução, ou seja, tenham um departamento específico que eles possam ser acolhidos, que no caso era o departamento dos missionários ou o departamento da escola sabatina. Quinto passo, que a associação ela indique homens, especialmente no caso adaptados, para pegar, né, líderes ali já formados, para eles pegarem e irem para igrejas maiores, para cidades maiores e começar a treinar os membros e os líderes dessas igrejas. Sexto passo, que pegar e estabelecer ali um departamento,
né, no caso da escola sabatina, no caso aqui o The Youth Instructor, que é para promover ali o avanço da obra entre os jovens, ou seja, começar a criar uma lição de escola sabatina, só que agora voltada para os jovens. Então, esse ponto é interessante, porque antes tinha a lição dos adultos, e aqui começa o primeiro pontapé para começar a ter algo mais voltado para a questão dos jovens. Sétimo ponto, que no caso a mesa administrativa, ela começasse a nomear uma comissão para estudar e começar a impulsionar essa obra de ação ali em prol da causa de Deus. Então, esses foram os passos listados aí nessa associação. Né? Nessa grande reunião, listaram esses passos. E o Luther Weiner, ele disse aí nessa associação geral que o seguinte, essa mesma associação geral, ele disse que somente os jovens, que eles amam a Deus, que eles trabalham ali em favor de outros jovens adventistas, eles realmente eles vão procurar ali cumprir o propósito, eles vão procurar ali se organizar e construir pequenos grupos para o avanço na obra de Cristo. Ou seja, o jovem ele tem que trabalhar em prol de outro jovem. O jovem ele tem que trabalhar ali em prol de Cristo. Então, o Luther Wayne ele pega e ele lança essa frase ali nessa reunião da Associação Geral. E vamos lá. O que mais que foi comentado nessa associação? Agora, eles comentaram também o quesito dos desentendimentos ali das pessoas mais velhas da igreja e os jovens. Bem, essa parte ela é interessante. Por quê? Estava tendo um conflito, né? Porque os jovens, eles andam com jovens. Os adultos normalmente andam com adultos. E estavam tendo aí um conflito de opiniões, que às vezes os jovens queriam fazer as coisas do jeito deles, os adultos do jeito deles, e não tinham essa conversa, né? Um queria ir a ferro e fogo, né, contra o outro. E isso estava começando a causar o quê? Caos. E aí o pastor White, ele fala o seguinte, que somente o coração de pais e filhos convertidos mutuamente, eles vão conseguir eliminar esses impasses. Tá com tua agenda aí? Tá com teu caderno aí? Então já anota essa frase, que essa frase é chave. Essa frase aí já caiu em prova. Quem sabe possa cair também na tua prova. Então, já anota aí, né? Que certeza aí vai ter alguma coisa relacionada aí na tua prova. Então, conversão aí do coração dos pais e filhos, né? Que para eliminar aí os impasses. E vamos junto. Seguindo esse mesmo ritmo aí, agora já no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, vem listando aí que a salvação é uma salvação pessoal e que o compromisso para com Deus é um compromisso individual, compromisso do serviço também. E esses daí, eles têm que ser os ideais para pegar e motivar qualquer tentativa de organização na igreja. Se fugir disso, não tá errado, né? Tem que começar a seguir nesses motivações ideais, ou seja, tem que ter o foco, né? O foco tem que ser na mensagem de Elias, né? O foco tem que estar lá em Atos 2, né, 17 a 21. Isso tudo tem que estar inculcado na mente de todo mundo que trabalha em prol da igreja. Né? Então, o finalzinho do capítulo 8 deixa isso um destaque bem evidente. E ele já lista o quê? Que para o desenvolvimento inicial ali do ministério, foi interessante a criação de planos cuidadosos e amadurecidos para estruturar essa obra jovem. Né? E tendo em vista esses planos, lá em Monte Vernon, em Oyon, em julho de 1907,
Já anota aí na tua agenda, já anota aí no teu caderninho, Mount Vernon Oil, 1907, né? O que aconteceu ali? Foram pegados e foram listados questões para a necessidade da obra jovem. Então ali já viu que estava dando certo a sociedade jovem, já viu a necessidade de começar a estruturar. Né? Ou seja, foi começado a reconhecer o potencial dessa juventude ali para os serviços aí, as necessidades de líderes dedicados especialmente para essa juventude. E nessa comissão de Glende, aí na Suíça, o que aconteceu? Aconteceu então, lembra que eu citei antes, lá na Associação de 1901, que a sociedade jovem ela é designada para o departamento dos jovens missionários ou o departamento da escola sabatina? Então, já em 1907, olha a bênção aí, foi criada o departamento de jovens perante a Associação Geral. Antes não tinha esse departamento. E agora, já em 1907, alguns anos depois, foi criado, houve-se a necessidade da criação desse departamento. E feito isso, foi reconhecido, então, ali a aceitação das responsabilidades bíblicas dos jovens, foi considerado também um grande potencial ali para a salvação e a responsabilidade das igrejas. Os jovens, eles começaram a ser reconhecidos perante a associação. E Luther Wayne, ele pega e ele fala da importância também, ali no capítulo 9 agora, sobre os planos bem elaborados. Se não tiverem planos bem elaborados e estruturados, a obra não vai para frente. No seu relatório agora, na Associação Geral de 1909, já evoluindo já os anos, Kerr, ele recapitulou um pouquinho da história do desenvolvimento ali do Ministério Jovem. Ele observou que haviam reconhecido 5 funções essenciais. Tira print nessa tela, foca. Primeira função, elevar o nível da vida devocional de cada jovem. Segunda função, melhorar o padrão do conhecimento dos jovens. O jovem tem que conhecer a igreja, tem que conhecer Deus, tem que conhecer a Bíblia. Terceiro ponto, educar e capacitar para o serviço. Ou seja, tem que ter alguém instruindo, tem que ter alguém discipulando o jovem. Quarto ponto, melhorar o padrão do conhecimento dos jovens. Os jovens não pode ter aí o conhecimento só superficial, tem que ser aprofundado. Quinto ponto, educar e capacitar para o serviço. O jovem gosta de ação, o jovem gosta de fazer as coisas. Então, educar e capacitar. E no relatório também bienal do departamento ali dos missionários voluntários na Associação Geral, o que aconteceu? Lá em Loma Linda, na Flórida, em 1915, foi listado o quê? Que os esforços dos missionários voluntários, eles foram reconhecidos, e eles foram subdivididos no quê? Nas atividades devocionais, nas atividades educativas e nas atividades missionárias organizadas. Ou seja, esse relatório ficou bem claro ali, listado por Kearney, que essa tríade ela foi essencial ali para o desenvolvimento ali do ministério nessa região. E a Matilda, ela falou o seguinte, que tem que ter na igreja pelo menos 3 departamentos para atender ali as crianças e os jovens. Quais são esses departamentos? Tem que ter pelo menos o departamento ali da escola sabatina, a sociedade missionária do lar e a sociedade missionária dos voluntários. Caro líder em informação, tira print dessa tela. Pode tirar. Eu já vi essa pergunta, caro líder, eu já vi essa pergunta em alguma prova. Ou foi a minha prova que eu já fiz, ou foi a prova de algum colega. Isso cai, cara. Foca nisso, tira print, escreve, né? Vou até voltar um slide, ó. O que é que foi que Matilda? Matilda falou o quê?
que deveria ter 3 departamentos em todas as igrejas que atendessem crianças e jovens. De novo, quais são esses departamentos? Escola Sabatina, Sociedade Missionária do Lar e a Sociedade Missionária dos Voluntários. É isso aí. E Evans, ele escreveu em 1917 o quê? No Concílio de Glende. Ele escreveu que deve sempre se evidenciar como início da obra organizadora em favor dos jovens, ou seja, tendo um plano bem estruturado, a execução é bem sucedida e o impacto perante a juventude é de transformador, é de transformação. Definição filosófica de salvação. Isso daqui tinha na print, cara, eu li a informação. Pode tirar. São 2 definições ali filosóficas de salvação. A primeira é por salvação se entende a conversão pessoal e a mudança de coração, ou seja, de cada jovem ao ser ele levado a um relacionamento mais íntimo com Cristo. Segunda definição, serviço, ele se define como a responsabilidade bíblica designada por Deus a cada indivíduo e que lhe professe o nome para dar a mensagem do terceiro anjo. São essas 2 definições filosóficas de salvação. E agora, para fechar com chave de ouro, cara, o livro de informação, chega mais perto isso aí. Eu não sou eu o Leandro Quadros, não, mas chega mais perto aí. Tira print dessa tela, escreve, lista essas datas para você pegar aí rumo à sua aprovação. Vamos lá. 1879, o que aconteceu? Criação da Sociedade Jovem. 1901, quais foram os acontecimentos? Primeira menção oficial do Departamento da Obra Jovem. Envolvimento ali da Flora Pumer aí na atividade ali da Escola Sabatina. Ajudar aí na estruturação, né, da sociedade jovem. Ainda, em 1901, a reunião na Associação Geral de Michigan. Em 1907, a comissão ali, né, da Associação Geral na Suíça, em Glende. Também aconteceu em 1907 a reunião do Congresso lá em Mount Vernon, em Ohio. E também foi eleito o M. Kearney, né, como diretor e a Matilda Edson como a secretária do Ministério Jovem. Então, o Kerr, primeiro diretor, e a Matilda aí como a secretária do Ministério Jovem. Em 1909, o relatório perante a Assembleia Geral da Associação Geral. Então, foi o primeiro relatório. E, em 1915, o Concílio da Associação Geral em Loma Linda, né, listando os pontos positivos aí que o Ministério conseguiu avançar. Caro jovem, caro líder de informação, chegamos aqui ao final de mais uma revisão, né, do livro Salvação em Serviço, dessa vez do capítulo 6 ao capítulo 10. Eu deixo com vocês Jeremias 29:11, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Ou seja, você se planejou, você entregou nas mãos de Deus, você com certeza vai ser aprovado, você com certeza vai ser transformado. Então, Carolina de Informação, espero ter ajudado você um pouquinho, resumindo aí as entrelinhas do capítulo, e estamos aí à disposição para mais dúvidas e uma excelente prova. Seja bem-vindo à última parte do nosso aulão preparatório para a prova do livro Salvação em Serviço. Parabéns você, líder de informação, que chegou até aqui e já revisou os capítulos 1 até o 10. A gente vai seguir aqui agora, tá? Revisando os capítulos 11 até o 19 e então encerrar essa revisão aqui para que você esteja então preparado para passar na prova, tá? E conseguir a tua tão sonhada investidura e ser um líder jovem investido no final do ano, beleza? Sou Moisés, eu estou como coordenador de jovens para a Fábrica de Líderes nesse ano de 2025 aqui na NRA, e espero que esse conteúdo possa ser útil para a sua aprovação, como eu já disse anteriormente, beleza? Mas vamos seguir aqui então e revisar os capítulos do 11 a 19, iniciando pelo 11, que tem como título
passado e presente. E nesse livro, nesse capítulo aqui, a gente percebe, ele conta pra gente, tá, que lá na década de 1920, o Ministério Jovem estava no seu melhor momento. Tudo era bem estruturado, os programas que a igreja fazia realmente ajudavam os jovens a crescerem espiritualmente e a se envolverem na missão. Eu até coloquei aqui, entre aspas, idade de ouro, né, do MJ, para talvez ajudar você a elencar aí esse período com uma frase, né? Então, assim, idade de ouro, qual foi a idade de ouro? 1920, então, melhor momento. Então, talvez possa ajudar você, não sei, na minha cabeça faz sentido. Então, mas saibam que em 1920 era quando ali era considerado um dos melhores momentos do Ministério Jovem na Igreja Adventista, beleza? Que ela estava crescendo cada vez mais de forma estruturada. Como eu coloquei aqui, com fundamentos bem estabelecidos e estruturados, beleza? Bom, e também o capítulo aqui ele traz pra gente que algumas coisas foram responsáveis por isso, algumas conquistas, né? Coloca 10 conquistas que ajudaram a igreja a conseguir alcançar esses resultados tão positivos com relação ao Ministério Jovem. Quais foram esses pontos? Vou ler para vocês, tá? E são pontos que você deve estar bem atentos a eles e conseguir fixar, beleza? A igreja aceitou a sua responsabilidade bíblica com os jovens, organização funcional para os jovens, o foco na salvação e serviço, pequenos grupos organizados para oração e serviço, sociedade de jovens nas igrejas, identificação e aceitação das funções do ministério, criação de departamento exclusivo para os jovens, abordagem tríplice, devocional, educacional e missionária, apoio integral da igreja e programas espirituais linkando os jovens à missão da igreja. Então, esses são os pontos aqui, tá? Que ajudaram a igreja a ser tão relevante nesses anos, beleza? Então, se tiver uma pergunta sobre isso, né? Cite ou identifique alguns dos pontos que foram relevantes para que a igreja crescesse tanto nos anos de 1920, ou para que a igreja fosse tão forte espiritualmente. Então, pode ser uma questão, tá? Então, esses aqui são os principais fatores que levaram a igreja a ser tão forte nessa época. Voltei aqui um pouquinho para você ver os primeiros, tirar um print de repente aí, anotar. Agora eu vou pro próximo, são os outros 5 aqui, beleza? Bom, se você não conseguir decorar tudo ou pegar tudo, talvez podemos aqui tentar montar uma síntese, tá? Tentar pegar pelo menos a ideia. Qual é a ideia que foi aqui? Quais foram os principais pontos que ajudaram a igreja a crescer tanto nesses anos aí? Bom, primeiramente, no primeiro ponto muito relevante, a igreja reconhecer o papel do jovem na igreja, reconhecer que eles tinham um papel fundamental. E ao fazer isso, ao reconhecer esse ponto, ela começou aqui a organizar, né, o Ministério Jovem. Começou a organizar de uma forma mais estruturada. E nessa organização aqui, se viu aqui, formação de grupos de oração e serviço e apoio à liderança. Então, formação de grupos de oração, serviço e liderança, que começou a se surgir a partir dessa organização, beleza? E um foco aqui especial nessa abordagem tríplice, que é devocional, educacional e missionária. Então, essas 3 áreas foram muito trabalhadas na igreja à época, né? Essa tríplice que eles falam, na parte devocional, educacional e missionária. Então, esses são, podemos dizer assim, uma maneira de você entender mais resumidamente os 10 tópicos, tá? Então, se você conseguir entender isso que eu falei aqui agora, você já vai ter uma noção de na hora que você ler, conseguir relacionar com esse conceito, com esse resuminho aqui que eu fiz agora para vocês, beleza? Reconheceu os jovens como relevantes, buscou organizá-los. Ao organizá-lo, se criou-se grupos de oração, serviço e liderança, e também a abordagem tríplice, tá? Devocional, educacional e missionário. Fechou? Deu para pegar a ideia? Espero que sim, tá? Espero que você talvez tenha conseguido aí anotar, fazer as ligações, que essa é a ideia geral, e talvez com essa ideia você consiga ler alguma citação que foi falada lá dos 10 tópicos e conseguir fazer uma relação entre elas. Fechou? Então, como eu falei, tudo isso gerava um ambiente favorável para o MJ e daí ele conseguiu crescer cada vez mais e tinham jovens que eram ativamente disponíveis para a missão, beleza? Bom, isso se deu por alguns anos, mas quando chegou ali, logo após a Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1950 e 60, as coisas começaram a mudar. Algumas vozes, algumas pessoas ali começaram até a alertar sobre os riscos desse novo rumo que o Ministério estava tomando, mas a princípio elas foram ignoradas. Não foi dada atenção para essas pessoas que alertavam já sobre isso, sobre essas mudanças à época, e
a qualidade do MJ começou a cair de forma sutil aqui, tá? Que era de forma lenta, mas gradual. E chegou o momento do seu ápice mais pra frente, lá na década de 1980, que aqui sim, tá? Tornou-se evidente o enfraquecimento do ministério. Então, aqui já não se podia mais negar o enfraquecimento do Ministério Jovem, ao ponto de que a Associação Geral, né, as igrejas já começaram ali a buscar pesquisas mais aprofundadas para conseguir identificar quais eram as causas que fizeram o Ministério Jovem tão forte, né, que crescia de forma tão firme, cair tanto ao longo desses últimos anos. E essas pesquisas foram feitas nos anos de 1990 até 92. Tá? As primeiras aqui em 90 foram feitas na divisão norte-americana, que teve uma participação aqui de 20 mil pessoas, e também na Associação Geral, em todas as divisões. Então, assim, em 90 foi feito uma pesquisa na Associação Geral, né, em todas as divisões, mas o capítulo também destaca aqui na divisão norte-americana, teve um número bem grande ali, com a participação de 20 mil pessoas. Também foi feita uma outra, tá, em 91 e 92, na divisão Sul-Pacífico, tá? Então também teve essa outra aí, que elas foram apresentadas inclusive em 1993, e eu vou falar sobre isso mais para frente, mas aqui são as datas das pesquisas principais, caso caia na prova também aí algo relacionado a isso, você já tenha aí decorado ou anotado essas datas aqui, tá? Quando foram realizados, ou quais foram as pesquisas realizadas na época, para conseguir identificar os problemas do enfraquecimento do Ministério Jovem na década de 90. Enfim, estou aqui citando, tá? Pode ser que tenha uma pergunta relacionada a isso e você aí já tem essa informação, fechou? E quais foram os resultados, tá? Bom, a igreja estava perdendo quase metade dos seus jovens, olha só. 50% dos jovens estavam sendo perdidos, e mesmo os que ficavam, muitas vezes tinham pouca lealdade ou fé desenvolvida, uma fé fraca, né? Para a época ali. E isso, de fato, resultados preocupantes. E, para complementar ainda mais, só 21% dos jovens estavam envolvidos em algum ministério jovem regular. Então, complexo, né? Então, jovens que trabalhavam mesmo ali na igreja, né, que exerciam uma função de liderança, um diretor, um associado, talvez, eram apenas 21%. Então, aí já saiu de um ministério jovem participativo e missionário para menos da metade participar. Mas o único ponto ali de positivo que também se surgiu dessa pesquisa é que aonde o Ministério Jovem funcionava, a juventude demonstrava ter mais fé, mais compromisso e menos comportamento de risco. Ou seja, fazendo uma forte correlação, né? Se os Ministérios Jovens possuem uma juventude de fé, de compromisso, e que se desvia, né, de comportamentos de risco, por consequência, aquela igreja vai funcionar muito bem, o Ministério Jovem vai funcionar muito bem, ela vai ser uma igreja ativa, e ela tem essa correlação aqui que foi identificada nessas pesquisas, beleza? Bom, mas ainda assim o número é muito baixo, né? Ainda precisava ser feito alguma coisa. E esses resultados, essas questões foram apresentadas, como eu falei anteriormente, lá em 1993, no Concílio Anual da Associação Geral daquele ano. Foi até montada uma comissão especial ali para conseguir apresentar esse tópico e trazer a discussão e o debate a respeito disso, sobre o que a igreja iria fazer, né? Quais seriam os rumos que deveriam ser adotados para os próximos anos para conseguir reverter essa situação, que é uma situação muito preocupante. E dentre os tópicos que o capítulo traz, ele fala que um dos principais pontos que a igreja percebeu era que, como já foi colocado, né, a participação dos jovens era baixíssima, tá? Então, assim, eles não tinham muito participação nas atividades da igreja, e que uma das soluções era voltar aos princípios fundamentais que haviam feito o Ministério Jovem ser tão forte no passado. Lembra aqueles 10 tópicos lá? Aquelas 10 conquistas? E aquele resumo que a gente fez? Então, a igreja precisava voltar àquilo. Então, o capítulo, basicamente, desse capítulo 11, ele faz essa visão de como o Ministério Jovem cresceu tanto, né? Foi tão forte, e os motivos de ele ficar forte depois da sua queda nos anos seguintes, tá bom? Até chegar nesse concílio anual aqui dessa Associação Geral, para que a igreja pudesse debater sobre esses assuntos. Fechou? Então, esses são os principais pontos do capítulo 11. Capítulo 12, orientação divina ou pressão secular. Antes de eu falar sobre ele, eu vou tomar uma aguinha aqui agora, tá? Você também toma sua aguinha aí,
para dar uma pausa, tá bom? Sei que é muito assunto, né? Também sei disso, mas fazendo devagarzinho, a gente vai conseguindo aqui caminhar juntos e ter uma visão geral sobre o que cada capítulo fala, beleza? Nesse capítulo aqui, o autor ele vai estar citando algumas datas que, que demonstram como a igreja sempre caminhou dentro de passos ali firmes, né, estruturados, buscando sempre orientação divina, tá? Apesar de muita pressão secular. Então ele faz citando algumas datas mais antigas ali de como a igreja caminhou nesse sentido e como mais para frente também houve ali uma pressão secular que foi bem sucedida, digamos assim. Então, ele começa falando aqui sobre algumas datas importantes que foram citadas também lá atrás, e a gente volta lá em 1850, olha só. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui, né? Ele mostra, como eu falei, que uma igreja foi guiada por Deus, mas como em certos momentos também ali houve uma certa influência. Mas aqui não foi o caso, tá? Aqui ele vai citar primeiro itens que a igreja se permaneceu autêntica àquilo que acreditava, com base em muita oração e orientação divina. Como, por exemplo, aqui em 1850, a igreja foi bem cautelosa com algumas reformas prematuras para a época, como, por exemplo, a questão de comer carne de porco. À época, a igreja não decidiu não trazer esse tema como uma doutrina já estabelecida, porque não havia uma unidade doutrinária, não havia ali um consenso sobre o assunto. Não havendo consenso sobre o assunto, era um tópico para que isso fosse debatido com mais calma, e com mais tempo, e com mais oração, e pedindo orientação divina. Então, houve essa discussão ali em 1850, mas não foi o momento para que essa reforma fosse estabelecida ou colocada como uma doutrina já bem estabelecida. Então, houve esse momento que foi colocado ali, que é citado também no capítulo, tá bom? Tiago White chega a escrever sobre isso, escreveu ali uma carta, e Ellen White também, uns anos depois, mas foi um assunto que é citado nesse capítulo aqui também. E outros dois acontecimentos super importantes aqui, que é o quê? As publicações das primeiras lições da Escola Sabatina e também o periódico, né, The Youth Structure, que se iniciou ali em 1852. Também ele cita que em 1869 o professor Bell, que tinha uma experiência na escola dominical, ajudou a igreja com métodos educativos, né, que ele já tinha ali de conhecimento, mas sem simplesmente copiar do mundo, sem simplesmente copiar aquilo que ele havia aprendido. Ele adaptou para o contexto da igreja aqui e também foi com base ali de muita oração, muita diligência, né? Ele chegou ali a trazer esses itens sem copiar o mundo, né? Sem, como coloca, sem ajuda, sem copiar o mundo. E chegamos em 1879, quando também aqui mais um marco gigantesco e certeza, tá, de cair na prova. Não certeza porque não dá para ter, mas a chance é muito grande, tá, de você cair na prova dessa data tá lá. É que em 1879, Luther Warren e Harry Finney fundaram a primeira sociedade de jovens. E a motivação principal deles era o quê? Salvar os amigos que estavam afastados da fé. Então era essa razão que motivava ali esses dois jovens a fundar a primeira sociedade de jovens. Bom, seguindo aqui para 1901, nós temos também mais algum marco importante. Aliás, antes de eu falar sobre isso, estava esquecendo, entre os anos 1880 e 1990, no mundo secular surgiu a Sociedade de Empenho Cristão, de Francis Clark. E ela foi tão popular, que chegou a ter cerca de 7 mil sociedades, tá? E mais de meio milhão de membros. Então, assim, era um fenômeno mundial que adotavam diversos métodos para conseguir esses números. E no início, mesmo com uma pressão de a igreja seguir esses passos, né, seguir esses caminhos, a igreja inicialmente resistiu a essa influência, tá bom? E seguiu aqui com o seu próprio rumo e com a sua própria filosofia. Tanto que, em 1901, foi oficializado o Departamento Jovem da Associação Geral. Então, temos aqui um marco, e em 1905 vieram estudos missionários nas sociedades, né? Então também estudos missionários que foram colocados à época, tudo isso por convicção, não por imitação. Então a igreja ela não se pautava
pelo que estava acontecendo no mundo. Ela tentava se pautar pelo aquilo que entendia ser o correto, pelo aquilo que entendia ser a orientação divina para a igreja no momento. Mas essa influência, né, tudo isso, essa pressão aí que o mundo sempre vai exercer, começou a ter ali uma certa mudança após a Primeira Guerra Mundial. Aqui ainda não tão forte, mas já tinha ali algumas questões que a gente vai perceber aqui nos próximos anos, beleza? Seguindo aqui então, que após a Primeira Guerra Mundial, nas décadas de 1990, 1920 e 1930, os valores sociais mudaram, né? As igrejas populares criaram o que nós chamamos aqui de grupos de companheirismos, que eram ali grupos que se preocupavam muito com questões sociais, tanto que vai ter que colocar aqui que em 1940 e 50 a própria igreja começou a imitar isso em certo nível, né? Então, a igreja meio que acompanhou esse movimento e que, na época, para a juventude, foi uma época de envolvimento sem precedentes, assim, com relação a questões sociais, né? E um foco e uma importância muito relevante para esse tema. E, só um instante, beber mais uma aguinha, tá? Um minutinho. Beleza. E esse caminho, né, essa adoção do foco no social acima do espiritual trouxe também algumas consequências que foram relevantes aqui, novamente, para o enfraquecimento do Ministério Jovem também, tá? Então percebam que aqui as datas, elas coincidem com aquelas datas lá do capítulo 11, né? Onde o Ministério Jovem começou a decair de certa maneira. E também aqui, o capítulo 12 vai trazer que algumas das razões, alguns dos motivos, também foram essas influências externas aí que ajudaram o Ministério Jovem a meio que decair nos anos posteriores, tá bom? E mas o próprio autor até fala, tá, que não é nem a intenção dele ali discutir os prós e contras desses movimentos, mas apenas em justificar de que maneira, né, esses movimentos afetaram o Ministério Jovem, beleza? E aqui, já em 1960 e 70, ele vai falar sobre aqui 3 grandes desvios, né? Ele vai falar o seguinte, ó, que que na década de 1950, as igrejas evangélicas começaram a dar uma ênfase também aos dons espirituais, e a época começou a surgir também uma filosofia, né, um conhecimento ali, que era a teoria da lacuna entre as gerações. Isso se tornou popular, né, ali na psicologia educacional, e aproveitando dessa teoria, as igrejas populares começaram o quê? A ressaltar o papel da liderança jovem. Ou seja, os adultos agora, eles eram orientados a desempenhar um papel muito mais de apoio, mas sem mais do que de ação, ou mais do que estarem ali, de fato, envolvidos com os jovens, né? E na própria igreja, na nossa igreja especificamente, houve uma certa influência, né, uma certa aceitação com relação a esses tópicos aí. E nos anos de 1960 e 70 deu muita atenção a esse assunto. E o grande erro, né, umas grandes pontos vieram de fato nesse período, e essa teoria da lacuna geracional criou um slogan também, que era chamado de Jovens para os Jovens. E isso, de certa maneira, afastou os adultos que antes eram mentores. Então, assim, em vez de agora você ter ali adultos que mentoravam aqueles jovens, isso afastou eles e deixou eles meio que sem orientação. Então, aqui, pontuando que isso foi um erro muito grande que aconteceu na época. E também, por fim, o exemplo da Força da Paz, na década de 1960, que antes era um estilo de vida missionário, passou a ser agora um evento voluntário de curto prazo. Então, mais uma vez aqui, né, esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que era o chamado aqui Força da Paz, que agora promovia não mais a missão como um estilo de vida, mas a missão agora como eventos curtos, né? O próprio presidente da época, o Joseph Kennedy, John Kennedy, aliás, perdão, ele instituiu, né, a Força da Paz nos Estados Unidos, e essa organização voluntária
acendeu ali o imaginário do americano na época, em todo mundo, e se começou-se a querer também a se replicar esse estilo de missão mais a curto prazo em vários locais, inclusive também na própria igreja. Então, assim, só para resumir aqui, né? Primeiro ponto, um afastamento dos adultos na liderança dos jovens, né? Então, os adultos agora que foram influenciados por isso a ponto de deixar a liderança do jovem, eles sem uma certa orientação. Também, uma ênfase muito grande em dons antes do serviço, as pessoas queriam aqui saber ou descobrir qual era o seu dom, para aí depois começar a trabalhar, não em focar no serviço, depois nos dons, né? Também teve esse ponto. E também uma forte ênfase em missões curtas, né? Em missões temporárias, em missões apenas como evento, não como estilo de vida. Então foram os pontos que ele cita como principais erros e principais influências externas que ajudaram, que foram relevantes para a queda, né, ou para a falta de envolvimento dos jovens na igreja nessa época aqui, de 1960 e 70. Lembra, tá? No capítulo 11, lá, quando a igreja começou a ter uma queda no ministério jovem? Então, também aqui, o capítulo 12 vai voltar nesse assunto e trazer aqui algumas razões, algumas motivações do porquê isso aconteceu, beleza? Bom, capítulo 13, aqui agora vem como título Tendências Inquietantes. Esse capítulo aqui trata especificamente do Ministério Jovem, Ministério Juvenis, aliás, e também dos desbravadores, tá? E aqui ele vai falar sobre a obra formal dos juvenis, tá? Então a igreja iniciou a sua obra formal com os juvenis em 1909, criando ali os missionários voluntários juvenis, ou MVJ, tá? Então era assim como era chamado ali na época. E depois, em 1922, surgiram as classes progressivas, e em 1926 os primeiros acampamentos adventistas, tá? Então ele vai citando aqui algumas datas importantes relacionadas à parte dos desbravadores e ministério dos juvenis e adolescentes, tá bom? Então são algumas datas que você deve também anotar aí e colocar no seu caderno de anotações para poder lembrar, para caso caia na prova você já tenha ideia do que aconteceu em cada uma dessas datas. E enquanto isso no mundo, tá? Também é citado, havia se já alguns movimentos que também, de certa maneira, influenciaram a igreja em certo nível, tá bom? Enquanto isso, em 1907, Baden-Powell organizou o primeiro acampamento de escoteiro, tá? Então aconteceu em 1907. E em 1908 ele publicou o Manual do Escotismo para Meninos, e em 1910 nasceu o escotismo feminino, tá bom? Isso aqui apenas vai dar um panorama geral do que estava acontecendo no mundo e de como isso influenciou também aqui agora nos eventos seguintes da nossa igreja, tá? E em 1950, aí sim, né, inicia-se o Clube de Desbravadores, certo? Então, nós aqui, enquanto Adventista, lançamos oficialmente o programa do Clube de Desbravadores na América do Norte e começou, e no início ali o foco era bem espiritual, embora, né, tem ali uma inspiração no escotismo, que começou bem lá atrás, nós buscavam aqui ter um foco espiritual muito grande. Mas aí, nas décadas de 1960 e 70, de novo, lembra? 60 e 70, percebe-se aqui que existiram vários pontos aqui que deram bem errados, digamos assim, né? E ele aponta no capítulo aqui que veio um erro grave, que o programa passou a dar mais destaques para coisas externas, como uniforme, insígnia, especialidades, ordem unida, e foi deixando em segundo plano a filosofia espiritual. E o livro chega até a falar, no capítulo fala sobre uma metáfora que ele fala que ao fazer isso, né, a igreja, os jovens, a liderança, estava mais focada em querer comer a caixa do que o cereal, né? Então, assim, quando nós deixamos a parte espiritual de lado em detrimento de insígnias ou de símbolos, estamos comendo não o alimento do produto, e sim a embalagem dele. E esse foi ali um dos erros que começou-se a se perceber também nos anos de 1990 e 60, tá bom? Então o programa começou a aparecer, ser muito mais parecido com o escotismo e preparar os jovens para uma cidadania terrena,
do que ser um ministério jovem voltado para a salvação eterna. Então também esse capítulo cita sobre isso, tá bom? De como a igreja, mais uma vez aqui, se perdeu um pouquinho nesse assunto. Então, mas aqui para a prova em si, né, que eu estou trazendo muito mais o conteúdo, mas para a prova em si, um tópico que é um ano que é muito capaz de cair é esse de 1990, tá bom? Que é quando aí, de fato, se inicia o Ministério dos Desbravadores, tá bom? Mas, seguindo aqui então agora para o capítulo 14. Capítulo 14, que tem como título Reestruturação e Reedificação. Vamos lá? Diz o seguinte. Aqui vemos o seguinte, que chegamos agora em 1990, no Concílio Anual da Associação Geral, certo? E nesse evento temos aqui o sermão de abertura inteiro do presidente ali na sessão geral, foi sobre a juventude e a situação da igreja. Então aqui, esse sermão foi muito importante para a época, porque foi um sermão que focava bastante ali na juventude e de como a igreja estava naquele momento. Lembra, lá atrás do capítulo 11, das pesquisas que estavam sendo feitas em 1990, e depois que havia uma preocupação com relação ao Ministério Jovem? Então aqui também, mais uma vez, nesse concílio anual aqui de 1922, todo o sermão de abertura aqui foi focado nisso, focado na juventude e na situação da igreja. E nesse concílio, né, que foi feito em 1992, foram voltadas 6 recomendações, tá? E a data aqui é do dia 9/10 de 1992. Quais foram essas recomendações, tá? Então, assim, foram mais de 3 horas de apresentação, a gente tem, para poder citar aqui também, foram 3 horas ali de delegados, né, que votaram nessas recomendações, foi de fato ali itens baseado em muita oração, em muita discussão. E era o quê? Quais foram os principais pontos? Que era o quê? Tratar os jovens como membros plenos e não como visitantes, ou seja, jovens é igual a membros plenos, né? Lembra que é bem parecido com aquelas questões lá do capítulo 11, lá, que é reconhecer o jovem como relevante para a igreja e tudo mais? Então, aqui novamente nós temos isso. Nomear especialistas em juventude em todos os níveis, tá bom? Aqui uma ação muito mais em nível de organização de igreja. Ter uma sociedade jovem ativa em cada igreja local. E os outros 3, estruturar tudo na abordagem quadrúpula, que é revivimento, resgate, evangelização e capacitação. Criar um plano estratégico global e formar gabinetes de jovens com voz da juventude em todos os níveis, tá bom? Então, foram os principais tópicos aqui no slide que eu coloquei mais resumido, tá? Para ficar mais fácil de você anotar e decorar, ou pelo menos fixar na mente de vocês, mas essas foram as recomendações feitas já no Conselho de 1992, tá bom? Então, também são tópicos bem relevantes e capazes de cair em uma das provas, beleza? Então, seguindo aqui, capítulo 15, Comissão para Tratar dos Jovens. Lembra lá do capítulo 11, que a gente falou das pesquisas que foram feitas para poder ver como é que estava a situação do MJ na época? Então, foram feitas ali em 90, 91, 92, na divisão do Pacífico. E antes de 93, antes de o Conselho Geral de 93, foi montada uma comissão para poder fazer a análise desses resultados. Essa comissão, ela se reuniu ali em julho de 93, tá? De 8 a 16 de julho de 93, na Inglaterra, e foram colocadas algumas questões prioritárias para conseguirem serem analisadas e tratadas, né, ali, e através dos resultados, montar um relatório para a comissão, para o Conselho Geral, que aconteceria mais para frente, tá? Então aqui não é o Conselho ainda, e sim a comissão que foi montada. A principal missão da comissão era analisar as conclusões e recomendações das subcomissões da área de jovem das divisões mundiais. Então, assim, cada divisão mundial tinha ali uma comissãozinha que era montada, né, e enviava seus relatórios. E com isso, né, com esse material inteiro, era meio que compilar tudo aquilo e preparar um relatório que seria apresentado ali no Conselho Anual, que aconteceria em outubro, tá? Em outubro de 93, que sim aconteceu o relatório que foi apresentado lá os resultados das pesquisas, beleza? E esse plano, né, e esses objetivos táticos, eles eram basicamente
os seguintes. Eu vou mostrar para vocês aqui agora os tópicos, tá? Qual que eram os objetivos? Estudar, aliás, o estado atual da juventude adventista e do ministério jovem, a influência negativa de um ambiente frio na igreja, os fatores que contribuem para que haja ou não lealdade para com, tá? Tá junto ali, para com a igreja. Qual outros pontos? A influência de questões sociais do ministério jovem, a apostasia entre os jovens e o resgate e a conservação dos mesmos, o clamor da juventude por um envolvimento em todos os aspectos da missão da igreja, o relacionamento que deve existir entre o pastor e os jovens, a qualificação, a seleção e o treinamento da liderança jovem em todos os níveis, a queda de qualidade da ministério jovem causada por frequente rotatividade de pessoais na área JA e o futuro do Ministério Jovem no século XXI. Então foram as questões que foram levantadas, né, e que foram discutidas ali nessa comissão, foram essas 10, tá? Então vou voltar aqui, caso você não tenha visto, tirado print de cada uma delas, caso também caia na prova essa questão, né, de quais foram as questões abordadas na comissão de 93, que tentavam ali estudar para onde estava caminhando o Ministério Jovem, são essas daqui, tá? Vou voltar aqui as 3 primeiras, as próximas, as seguintes e a última, beleza? Bom, na sequência, ali, 1900, nessa comissão, eu trouxe aqui alguns tópicos também que foram destacados, né? Quais foram outros tópicos que também foram levantados aqui que o capítulo desse livro também aborda, tá? Eles perceberam nesse relatório, né, nessas análises, que eram problemas universais, ou seja, que os problemas que eles identificaram, eles eram igual em todo mundo, não eram problemas isolados. É um problema isolado da América, não. Eram problemas que se repetiam em várias áreas onde a Igreja Adventista tinha uma equipe de jovens. E o risco maior era a lacuna entre a crença e a prática. E os jovens, eles conheciam a doutrina, concordavam com ela, mas não praticavam. Então percebeu-se isso também, que não era uma falta de conhecimento, e sim de prática. Então também se notou-se isso ao analisar esses relatórios, né? Então as questões, eu já falei que foram aquelas 10, e ao analisar essas questões e buscar respostas para elas, essas foram algumas das respostas que a gente teve aqui nessa comissão, tá bom? E também o fator de proteção mais forte contra a apostasia era o envolvimento em escolas adventistas, desbravadores e sociedade de jovens. Ou seja, o que mais protegia, o que mais gerava a manutenção desses jovens e até mesmo a participação deles era o quê? A escola sabatina, né? A escola, a educação, JA e desbravadores. Então, eram os pontos de proteção, tanto que são relevantes até hoje, né? Então, assim, a gente percebe que até hoje, em igrejas que se tem esses itens aqui funcionando, existe ali uma preservação e uma manutenção da juventude da igreja como um todo por muito mais tempo. Também se percebeu isso lá naquela época, tá? E que as doutrinas distintivas eram as mais questionáveis, né? Que os jovens tinham mais dificuldades de aceitar. Então, os jovens tinham dificuldade de aceitar essas doutrinas, como, por exemplo, Ellen White, juízo investigativo, e a igreja remanescente. Então, essas eram doutrinas que eram de difícil assimilação pelos jovens. Enquanto outras doutrinas mais comuns do cristianismo eram mais aceitas de forma mais tranquila. Então, se percebeu esses pontos aqui nessa comissão, beleza? Seguindo aqui, aí sim, nós temos a comissão, o concílio, aliás, anual ali da Associação Geral, que foi feito em Bangalore, tá? Na Índia, e foi aceito esse documento aí de forma oficial, tá? Porque não foi apenas a pesquisa, né? Foi feita a pesquisa, mas a pesquisa foi também submetida a uma comissão, essa comissão analisou, fez pontuações, né? Levantou insights que foram apresentados aqui em 1993, tá? Em outubro de 93, lá na Índia, beleza? Então, se perguntar onde foi em Bangalore, na Índia. Fechou? Bom, seguindo aqui então no capítulo 16, presente e futuro, ele vai traçar aqui a potência da igreja já, tá? Com algumas pesquisas que foram feitas em 2003, que trazem aqui o potencial que nós alcançamos, sendo que
na igreja nessa época, tínhamos mais de 8 milhões de membros com menos de 30 anos, incluindo 2 milhões de desbravadores. Então, assim, nós tínhamos um público, né, e ainda temos até hoje, jovem muito relevante na igreja. Então, nós temos um potencial muito grande e precisamos preservar esses jovens e desbravadores também. E também é destacado que em 93, ano do concílio, ano em que se houve uma preocupação muito grande com os jovens ali e de buscar soluções, também foi um ano de evangelismos. E foram feitos mais de 100 mil projetos e houve mais de 40 mil batismos. Olha só, tamanha relevância também aí desses projetos e a preocupação da igreja com relação aos jovens também. E ele também traz um dado relevante e interessante aqui, tá? Mostramos o seguinte, a diferença entre igrejas, né, que têm o Ministério Jovem ativo e a que não tem, e a importância do Ministério Jovem para a igreja, para a manutenção da igreja, para a manutenção da fidelidade, a manutenção dos membros na igreja ali, como um todo. Ele fala o seguinte, ó, os dados mostram a diferença aqui, ó. Igrejas com o Ministério Jovem ativo, no caso aqui, JA, Desbravador e Aventureiros também, posteriormente, tá? Retinham mais de 80% dos jovens, ou seja, se tem Ministério Jovem ativo, os jovens permanecem lá. E igreja sem Ministério Jovem ativo, menos de 25% ficava. Então, assim, a importância de se ter um MJ local na igreja é essa. Porque se a gente conseguir aplicar, né, os votos lá que foram feitos em 92, no Concílio de 92, poderíamos salvar aqui 2/3 de milhão de jovens. Tá vendo só? Então, a importância de ter um Ministério Jovem ativo. E aqui ressaltar essa questão nesse capítulo 16 aponta para isso, para a urgência de se dar atenção para o Ministério Jovem e a relevância que ele tem na retenção dos jovens na igreja, né? Então aqui ele traz aqui um pouquinho da apostasia juvenil, né? Também nesses dados aqui que ele fala sobre desbravadores e jovens, não, por isso que ele coloca sobre isso, de que era preciso se dar uma urgência e uma atenção muito grande para esse dado, tá bom? E, por último, capítulo 17, nossa missão, que ele vai aqui já passar mais uma vez, né, vai citar mais uma vez o Júlio de 1993, que vai falar sobre a declaração de missão do MJ, que colocou ali como objetivo primordial a salvação dos jovens por meio de Jesus Cristo. Então, líderes mundiais de jovens criaram ali, por unanimidade, né, a declaração de missão do Ministério Jovem Adventista, como eu falei aqui, a salvação dos jovens por meio de Cristo, de Jesus Cristo, tá? Então, mais uma vez foi feita lá aquela comissão, né, que analisou os relatórios, que trouxe o relatório para a comissão do seguinte, ela também trouxe ali um slogan, né, uma declaração que guiou os passos da igreja nos próximos anos, beleza? E, mais uma vez, vai trazer aqui algumas tarefas que foram colocadas ali para elas, para a igreja, né? E que eram as seguintes: ajudar os jovens a reconhecer o seu valor e desenvolverem dons espirituais. Então, era muito importante isso. Capacitar os jovens para uma vida de serviço na igreja e na comunidade. Garantir a integração deles em todos os aspectos da vida, na liderança, né? E na vida e na liderança da igreja. E com isso nós vemos que essa declaração, né, de 93 é meio que a base aqui para a reforma que se deu nos anos subsequentes, tá bom? Que precisava de fato que ser realinhado o Ministério Jovem e tentarmos de uma maneira, da melhor maneira possível, afastar os Ministérios Jovens, né, os jovens ali das pressões que o mundo havia feito à época. Então, são os tópicos que eu coloquei aqui. Aqui no slide, tá? Eu coloquei mais reduzidozinho para que você possa, mais uma vez, conseguir fixar os conceitos, tá bom? Mais uma vez, tá? Aqui o assunto é o mesmo, tá? O capítulo final aqui, ele vai apenas acrescentar mais uma coisa, tá bom? Então ele vai acrescentar mais alguma coisa que foi feita aqui, lá naquela comissão de 93, tá? Além de tudo que já foi falado anteriormente, também agora enfoca aqui nessas tarefas que foram estabelecidas. Conscientizar o valor, mais dons espirituais, capacitar para o serviço na igreja e comunidade e integrar em todos os aspectos da igreja. E isso era a base inegociável para o realinhamento com a missão divina. Então, precisarmos buscar esses itens aqui. Beleza? Então, aqui a gente fecha o capítulo 19, que vai falar sobre essa questão aqui
que foi tratado na comissão, tá bom? E para fechar aqui o nosso aulão, eu vou só mencionar, tá? Algumas pessoas e líderes que são mencionados aqui nesses capítulos. Os mais conhecidos de todos, né? Tiago White e Ellen White, que foram ali os nossos pioneiros, são os nomes importantes. Tiago White sendo citado aqui mais uma vez na parte das primeiras lições da escola sabatina, e Ellen White várias vezes citando aqui, sendo citadas várias vezes também nos capítulos 11 ao 19. Também um professor, né, como eu falei, o professor Bell, que contribuiu para a organização das escolas sabatinas e da juventude em Battle Creek. Lembra lá que eu falei lá atrás? Que ele é citado lá no capítulo 12? Então aqui é um professor que contribuiu bastante com relação à escola sabatina também. Lá eu falo até o ano que ele ajudou com relação a isso. Mas, como eu falei também lá, sem deixar-se influenciado pelas questões externas, né? E Richard Barrow e Israel Leite e Matthew, tá bom, são líderes que contribuíram nas discussões sobre a reestruturação do Ministério Jovem durante o Concílio da Associação Geral de 92. Também, mais uma vez, aqui alguns líderes são citados, tá, que participaram da Associação Geral de 92, não é aquela 93, que foi a final ali, de 92, também foram líderes muito importantes naquela comissão, beleza? Então, eles são citados, caso apareça algum desses nomezinhos aqui, saibam que eles estão colocados no contexto do Concílio da Associação Geral de 92. Joseph Kennedy também é citado, né, o presidente da época, ali que trouxe a questão da criação da Força de Paz, que foi um dos itens colocados como uma influência no pensamento jovem da época, que influenciou também a nossa igreja em certo nível. E Flora Plummer, que demonstrou preocupações sobre as direções do Ministério Jovem, tá? E ela escreveu a Senhora White em 1901. Lembra lá atrás sobre aquelas vozes que ficavam falando? Flora Plummer era uma delas, tá? Uma das pessoas que demonstrava muita preocupação com relação aos jovens e os caminhos que havia sido tomado com o Ministério Jovem. Ela foi uma dessas pessoas que escreveu Ellen White ali, colocando suas preocupações. E Luther Warren e Harry Fenner, também fundadores da primeira escola, da primeira sociedade de jovens adventista, e Francesca Clark, que organizou a Sociedade de Empenho Cristã no início da década de 1980, tá? Que é aqui trazendo mais um contexto secular, né, da época. E, por último, William White, que era aqui filho de Ellen White também, líder adventista, que é citado aqui algumas vezes nesses capítulos. Beleza? Bom, pessoal, tentei aqui dar uma aceleradinha também para não ficar tão maçante. Espero que possa ter ajudado vocês de alguma maneira esses pontos, esses capítulos, tá? Os capítulos finais também são menorzinhos, são meio repetitivos, falando sobre os mesmos assuntos, mas trazendo um detalhezinho a mais, tá bom? Mas acho que os principais pontos que vocês precisam saber sobre esse capítulo foi passado aqui, e eu espero que tenha sido proveitoso para você. Vai ter ficado também aqui para vocês no vídeo, tá? Um questionáriozinho, umas perguntinhas para que vocês possam exercitar, que foi comentado aqui, e espero toda a sorte do mundo para vocês, que vocês possam aí passar nessa prova e serem bem-sucedidos, beleza? Vou agora fazer aqui uma oração final para a gente conseguir encerrar esse vídeo também na presença de Deus, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por termos aqui conseguido passar esse conteúdo para os teus filhos, Pai, que estão aqui tentando passar nessa prova, que eles possam relembrar, Pai, tudo que eles estudaram na leitura do livro, nas revisões feitas aqui conosco, e que eles possam, ao final do ano, serem investidos em líderes jovens e buscarem te servir ainda mais e agora melhor também, Pai. É isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, mais uma vez, valeu a todos, obrigado por ter assistido até aqui e boa sorte para vocês. Valeu!